Fala aí, faladores. Vem comigo. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Olá, hoje eu estou aqui com o Nelson Souza, meu amigo, trabalhamos juntos, e hoje vamos conhecer um pouco da sua experiência, né, sobre as línguas que ele aprendeu, que ele estudou. Nelson, se apresente para o pessoal. Olá, eu sou o Nelson Souza, eu sou professor de inglês. Atualmente eu trabalho na rede estadual de São Paulo, mas já trabalhei com curso de idiomas e também dou aulas de inglês particular. Ok, Nelson. Nelson, além do inglês, você já estudou um outro idioma ou não? Sim, sim. Digamos que eu sou um entusiasta do espanhol. No meio da pandemia, eu resolvi começar a aprender um novo idioma e eu comecei a estudar espanhol por conta própria, né? Assim como eu comecei a aprender o inglês lá atrás, eu resolvi fazer o mesmo com o espanhol, né? E agora, alguns meses atrás, eu comecei também a estudar um pouquinho de alemão, né, Nossa, para ter uma noção básica. O espanhol, por ser um pouco mais parecido com o português, tem algumas semelhanças, eu tive um progresso um pouco maior. Então, o alemão é só mesmo para ter uma noção básica. correto. Então, vamos ver como é o processo, né? Já deu uma dica aí que você está sendo autodidata no espanhol e no alemão. O inglês, como é que foi? Você foi autodidata ou você fez algum curso? Isso. Na verdade, o inglês eu comecei a estudar desde muito pequeno, né? Quando eu tinha 11 anos de idade, o que me motivou a começar a estudar inglês foi a música pop, né? Eu assistia muitos videoclipes na MTV, da Britney, da Christina, Backstreet Boys, aquela coisa, né? E eu me interessava muito em saber o que estava sendo dito e aprender a letra das músicas. Então eu gravava na rádio, ouvia na rádio, gravava numa fita e escrevia. Começava a escrever do jeito que eu entendia. Não escrevia em inglês, escrevia do jeito que eu entendia. Então eu aprendi, comecei a aprender o inglês a partir da pronúncia, né? A partir do som. Lá quando eu era bem criança, né, bem criancinha, e aí eu comprava algumas revistinhas, depois disso comprava algumas revistinhas que vinham a letra da música, a internet ainda Sim, não era tão sim. popular como é agora, não tinha a facilidade que a gente tem hoje, então, eu pegava a letra das músicas com as revistinhas, depois ia traduzir com o dicionário, ia ver como realmente aquelas palavras elas eram de fato, né, então eu sempre comecei a aprender os idiomas que eu me interesso sempre foi de uma forma autodidata. E eu sempre digo para os meus alunos que a melhor forma de aprender é essa, a partir da sua motivação pessoal. Mas só que logo em seguida eu fui para uma escola de inglês, então eu estudei inglês na adolescência um pouco, né, e tive bem mais tarde, tive a oportunidade de morar fora para, colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido. Ah, legal. Estudei letras também, né, hoje sou professor, então estudei também letras, pude estudar metodologias, mas aí na universidade a gente já estuda mais como ensinar, práticas de ensino, é mais voltado para essa área de ensino, né, e não tanto para aprender o idioma. Mas eu sempre digo que aprender o idioma é sempre a partir da motivação. E nos cursos de inglês, na escola de inglês, a gente acaba aprendendo mais a gramática, as estruturas, né? Mas a motivação pessoal de você parar para ouvir uma música, tentar entender, isso é o que faz muito a diferença ali na hora de adquirir uma nova língua, né? Correto. É muito legal isso que você está falando, né?
de que não adianta você aprender algo que você não está interessado, né? A grande verdade é essa, né? É o Com interesse que move a certeza, gente. com certeza, sem E, dúvida. e tá, tá, essa é a sua experiência com o inglês, tá, espanhol é recente, o alemão é recente. O que para você funciona na hora de estudar? Ou seja, qual técnicas ou modos de estudar que para você funciona É, pessoalmente? isso. Eu sempre acho que a gente vive, às vezes, um pouco numa ilusão de que a gente vai aprender o idioma de uma forma muito natural, muito simples, muito fácil, mas a verdade é que a gente precisa reservar um tempo e um momento ali na nossa rotina, no nosso dia a dia, para de fato estudar. Para de fato ler, entender as estruturas, fazer umas atividades. Então, comigo, o que funciona é eu parar um pouquinho realmente no meu dia, nem que seja 30 minutos ou 1 hora, através de aplicativos ou através de sites da internet, ou comprar um livro ou coisa do tipo, e tentar entender aquelas estruturas, tentar entender como é que funciona mesmo, o mecanismo da língua, né. Então, isso é o que funciona muito. E de uma forma mais despojada, mais espontânea, eu costumo criar playlists de Ah, músicas, né, legal, para eu ir legal. ouvindo no meu caminho para o trabalho, para eu ir ouvindo enquanto eu estou tomando banho, enquanto eu estou cozinhando, né, pesquisar filmes e séries para eu assistir no meu momento de lazer, para eu ir internalizando também um pouco da cultura, né, local. Por exemplo, no espanhol eu fiz o mesmo processo que eu fiz do inglês lá atrás, mas óbvio, com muito mais assistência da tecnologia que a gente tem Sim, hoje. sim. Então, ao invés de comprar revistinhas ou de gravar fita cassete, então já crio playlists, né, já coloco séries na Netflix, que está muito acessível aí para assistir. Então, por isso que eu sinto até que no espanhol eu tive um progresso muito rápido, né, por conta da internet. Né, do que o que eu tive no inglês, que eu precisei de muitos anos e até ir para um curso de inglês para ter que estudar, para entender um pouco mais. Correto. Isso é muito importante que você falou. E o que não funciona, que não adianta, que Uhum. Ó, eu acho que o que não funciona é você se apegar a um único método, a uma única forma, ou a uma fórmula, né. Eu acho que isso não funciona, porque, uma única fórmula ou um único método, um único jeito de estudar pode se tornar cansativo para você, né, ou então pode deixar você muito limitado, né. Então acho que isso acaba não funcionando. Então é sempre bom você, a quem está estudando uma nova língua, buscar diversas formas de estudar, né, diversas formas de aprender. E também ter uma pausa, você fazer uma pausa, você aprender a respeitar ali os seus limites, né. Se você está muito cansado, você para e depois você retoma. Eu sempre acredito que você aprender algo novo, seja um idioma, um instrumento, qualquer coisa, envolvem vários aspectos, como aspectos emocionais, aspectos psicológicos, né, financeiros, não só aquele que você está aprendendo. Então você tem que respeitar também os seus limites, né. Então acredito que o que não funciona é você se apegar a uma única metodologia e você não respeitar ali os seus limites, né. Você tornar aquilo, prazeroso para você e saber até onde você pode ir. tá certo, muito bem. E o que você recomendaria para as pessoas que querem aprender um novo idioma? Você já falou isso, obviamente, né, não se apegar num único, Uhum. mas isso para você. Mas quando a pessoa, ah, já sei inglês, quero fazer espanhol, o que que ela tem que fazer, né? Eu acho assim que a primeira coisa, que você tem que buscar quando você quer aprender um novo idioma, né, você tem que pesquisar. Pesquisar a respeito, da cultura, um pouco, né, inicialmente, entender um pouco da cultura local. Antes de você partir para o idioma em si,
partir para o idioma de fato, mas entender um pouco da cultura local. A gente sabe que o espanhol, ele é muito abrangente. Tem o espanhol da América Latina, né? Tem o espanhol europeu, da Espanha, por exemplo, né? O inglês também, ele é muito abrangente. Tem o inglês da Austrália, da Nova Zelândia, do Canadá, o inglês britânico. Então, a cultura ela é muito importante. Então, tente, primeiro imergir numa cultura, entender um pouco, da cultura local, se identificar com essa cultura e a partir daí, buscar mecanismos que você goste, seja a música, seja a culinária, seja se a pessoa se interessa por filmes ou revistas ou tecnologia, tente buscar algo que esteja próximo do que você gosta, dos seus hobbies, ou esteja próximo da sua rotina, e trazer isso, tentar incorporar isso para a sua rotina, para o que você gosta, porque tem que ser um processo que seja prazeroso para você, né? Correto, acho que E essa é a chave, o prazer mesmo, né? e isso mesmo, né? Então acho que esse é o pontapé inicial. Tá certo. Existe algum idioma que você gostaria de aprender mais para frente? Olha, tem. Na verdade, existem vários idiomas que eu gostaria de aprender, vários que eu gostaria de aprender. Gostaria muito de aprender francês, né? Gostaria muito de aprender italiano, né? Eu acho muito lindo o italiano. Mas, como eu falei, eu estou me familiarizando um pouco aí com o alemão e eu acredito que deve ser um grande desafio falar alemão fluentemente. Então, eu imagino que se eu quiser falar alemão fluentemente daqui a uns 30 anos, eu preciso começar agora. Eu preciso começar a me familiarizar com ele agora, porque realmente é um desafio muito grande, né? É uma língua bem complexa, assim, que exige muito raciocínio, né? Palavras muito grandes, com fonética bem diferente do que a gente tem no português, mas também com muitas semelhanças com o inglês, então isso já ajuda um pouco, né? Mas são esses, né? Penso no japonês, penso em vários, mas também fica difícil estudar vários idiomas ao mesmo tempo. Exige muito do nosso intelecto e muito do nosso tempo também, né? Exige muita dedicação. Então, eu penso aí, um de cada vez, um pouquinho de cada vez. Eu tenho muito interesse em breve, se Deus quiser, fazer um intercâmbio ou passar um tempo num país de língua espanhola, que é para poder desenvolver mais o que eu já estudei, né? O que eu estudei aí nos últimos anos, nos últimos meses, que eu comecei a estudar espanhol, praticar sozinho, então, pretendo colocar isso em prática, que é para não perder e progredir também, né. Tá certo. Eh, Só aproveitando, né, como eu te conheço pessoalmente, né, eu sei que você viajou aí pela Europa um tempo, né. Sim. Linguisticamente, como é que você se virou passando por vários países da Europa? Ó, isso é uma pergunta bem interessante, né, porque há muitos alunos até me procuram por conta de viagem e nem sempre eles vão para um país que vai falar inglês necessariamente, mas eles acham que com o inglês eles podem se virar em qualquer país. E a verdade é que não é bem assim, né? Eh, Muitos países, principalmente países da Europa, como França, Itália, Hungria, países do leste europeu, eles não têm o inglês fluente, eles não falam inglês e não são tão abertos até para o inglês, né. Se você chega falando inglês, pedindo ajuda, às vezes eles nem entendem ou não sabem, né, falar inglês. Então, assim, é um pouco complicado e muitas das vezes até o espanhol é muito mais aceito e tendo uma receptividade muito maior, né, nesses países do que o inglês. Então, é bem engraçado a gente pensar isso, porque às vezes a gente acha que o inglês é o mais aceito, né, é o mais falado, e nem sempre é assim, né, nem sempre é dessa forma. E eu consegui perceber basicamente isso, mas é bem curioso
você notar eh, outras línguas, assim, por exemplo, grego. Eu nunca tinha visto grego ou alguém falando grego, ou, né, ou ler assim placas e coisas do tipo, ou em turco, ou coisas assim, né? E é bem louco. Você se sente em outro planeta, com umas letras diferentes, com umas coisas diferentes, assim. Então é muito rico linguisticamente falando. Você você notar, perceber, essas diferentes formas, né, de se comunicar e tudo mais, né. É muito, muito legal, é muito rico, assim, acrescenta muito mesmo para nossa experiência até como professor, né, para poder passar para os nossos alunos, tudo isso, é muito bom. Legal. Então agora vamos para um bate-bola? Vamos! Estou começando um filme, Nossa, um filme Show de Truman, ok. Um ator ou Leonardo atriz, DiCaprio, Leonardo DiCaprio. ok. Uma música ou um gênero musical, Ai, nossa, uma música. Eu vou falar uma música recente agora, que está muito presente. Eu fui num show recente dessa cantora, que é a Marisa Monte, e a música é A Língua dos Animais. ok. Quer dizer, não vou nem perguntar cantora, então É, já fica Marisa Monte. Um livro, um livro. Ai, meu Deus, um livro. Homo Sapiens. ok. Um esporte, Um esporte natação. ok. Um instrumento musical, Violão. um país, Um país. O Brasil. O Brasil. ok. Uma cidade, Uma cidade. hã, Nossa, uma cidade é bem difícil, mas eu vou dizer a minha cidade, porque eu tô com muita saudade dela. Belém do Pará. ok. E uma língua, Uma língua. Uma língua, eu vou dizer também o português, porque eu me orgulho muito do nosso idioma. Eu acho o nosso idioma riquíssimo, eu acho a nossa literatura fantástica, maravilhosa. Eu acho as construções poéticas, que a gente tem incríveis. Inclusive, voltando a falar da Marisa Monte, ela faz construções, eh maravilhosas, poéticas. A gente tem uma musicalidade na língua, né, enfim, a gente tem expressões que são dificílimas de traduzir para o espanhol, para o italiano, para o inglês, né, a gente tem coisas muito únicas. Eu sou muito apaixonado pelo nosso país, pela nossa cultura. Eu acho que nós somos muito únicos, e quando a gente chega em qualquer lugar do mundo, as pessoas elas ficam encantadas, pela gente, pela nossa cultura, porque temos uma fama. Por mais que a nossa fama dentro do Brasil seja não seja muito boa, a nossa fama fora do Brasil é sempre de pessoa alegre, de pessoa trabalhadora, de pessoa, batalhadora. Então, eu me orgulho muito do nosso país, me orgulho muito da nossa língua, me orgulho muito, da nossa cultura. ok, Nelson. Então, quero agradecer pela sua presença, né, por ter aceitado fazer essa entrevista. Com certeza outros convites virão, né? E quero pedir para quem está assistindo a gente, então, se gostou dessa entrevista, deixe o seu like e ative o sininho. Tchau! Tchau. Humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final.